Revelado. Abandonada em uma tempestade, mãe encontra hospitalidade inesperada com 2 filhos. Ana dirigia com as mãos firmes no volante, o coração apertado de preocupação. A tempestade rugia no céu, e as gotas grossas de chuva pareciam pequenas pedras batendo no para-brisa do carro. Seus 2 filhos, Pedro e Sofia, de 5 e 3 anos, estavam no banco de trás, inquietos. Mamãe, eu tô com medo, a pequena Sofia choramingou, enquanto Pedro tentava confortá-la. Desesperada, Ana pensava na pressão que sempre sentia. Ser a mãe forte, a professora que todos admiravam, e, ao mesmo tempo, uma mulher invisível em um mundo que frequentemente subestimava. Mas, naquele momento, a única coisa que importava era conseguir chegar em casa. O carro começou a engasgar e, de repente, parou. O motor morreu e a escuridão da estrada deserta cercou. Um frio na barriga subiu rapidamente enquanto a tempestade se intensificava. Ela olhou pela janela e avistou uma antiga fazenda no horizonte. Era um lugar que muitos diziam acolher viajantes, mas a dúvida a consumiu. E se não fossem bem recebidos? Mas a urgência da situação não deixava escolha. Com um respiro profundo, Ana decidiu seguir em frente, ligou o pisca-alerta e puxou o freio de mão. Ao chegar, foram surpreendidos pelo calor e a luz reconfortante que emanava da porta da fazenda. Dona Isabel, uma senhora de sorriso acolhedor, abriu a porta, e Ana sentiu uma onda de alívio. Entrem, crianças, venham. Dona Isabel disse, com uma voz suave, que parecia dissipar os trovões do lado de fora. Sensação de conforto envolveu Ana enquanto observava seus filhos se entreterem brincando com os itens antigos da fazenda. Mas ainda havia algo pesado em seu coração. Por que é tão difícil ser mãe e ter reconhecimento? Pensou. Percebendo a ansiedade de Ana, Dona Isabel puxou uma cadeira e começou a compartilhar histórias de sua juventude. Ela falava sobre coragem e as mulheres da sua família que enfrentaram desafios sozinhas. Eu também fui mãe solteira, minha filha, disse Dona Isabel, enquanto as lembranças traziam seu olhar a um passado distante. Fiz sacrifícios para sustentar meus filhos. E por muitas vezes, eu me sentia invisível. Ana ouvia atentamente, seu coração acelerando. Era como se Dona Isabel estivesse falando diretamente para ela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o som da tempestade ao fundo, Ana finalmente se abriu. Contou sobre as pressões do trabalho e as horas sem dormir, criando um espaço seguro para compartilharem suas dores. Ambas se tornaram vulneráveis, e enquanto a tempestade lá fora continuava sua dança furiosa, novas revelações surgiam. Dona Isabel sempre sonhou ser artista, mas a vida levou por outro caminho. Ana sentiu um aperto no peito. Aquela fraqueza transformou-se em força ao perceber as semelhanças em suas histórias. Mas, enquanto a conversa fluía, Dona Isabel hesitou. Ela menciona um segredo de seu passado que a liga diretamente a Ana, e a tempestade fora da janela se tornava uma metáfora para o que estava por vir. Ana segurou a respiração, seu coração batendo mais rápido. Agora, ela estava prestes a descobrir que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Dona Isabel cruzou os braços, seu olhar distante e cheio de lembranças. Ana podia ver que as memórias a preenchiam de uma forma intensa. O clima na sala parecia mudar, como se a luz do luar que se infiltra pelas janelas fosse abrigar anseios ocultos. O coração de Ana disparou. — O que você quer me contar? Perguntou, quase num sussurro. Eu não falei sobre meu passado à toa, começou Dona Isabel, a voz embargada. Há muitos anos, eu cuidei de uma jovem que pode estar ligada a você. Ela me lembra sua beleza, suas inseguranças. Ela hesitou, permitindo que a tensão tomasse conta do ambiente. Essa jovem teve um filho e as circunstâncias eram complicadas. Ela me confiou seu bebê, mas a vida nos separou. Os olhos de Ana se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. Alguma coisa dentro dela começou a se agitar, uma mistura de medos e esperanças. O flash do passado se mesclava com a realidade presente.
Você está dizendo que... Ana começou, mas as palavras foram interrompidas pela súbita batida do vento que atingiu a fazenda, como se a própria tempestade estivesse amplificando a carga emocional daquela revelação. Dona Isabel pegou uma xícara de chá fumegante. Que talvez você e essa jovem tenham uma ligação profunda. Sua mãe você a procura? Ana sentiu uma onda de emoções invadir seu coração. Era como se cada desejo não realizado, cada lágrima derramada e cada momento de solidão estivesse prestes a se unir. Se a sua mãe tiver a mesma força que você tem, então ela deve ser uma mulher incrível, disse Dona Isabel, encorajando-a. Mas, Ana, as verdades são complicadas. Saber de onde você vem pode trazer não só alívio, mas também mais perguntas. Ana engoliu seco. Pensou em como sempre se sentiu incompleta, como se houvesse um buraco em seu coração que nada poderia preencher. Eu só quero entender. Quero saber por que tudo isso aconteceu, porque ela me deixou. Sua voz começou a falhar, e ela passou a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. A atmosfera da fazenda se tornava carregada, mas a presença de Dona Isabel trazia um certo conforto. Às vezes, as tempestades vêm para nos mostrar o que precisamos enfrentar. Você, minha filha, merece respostas. Não deixe que o medo a impeça de buscá-las. Com a calma estrondosa da tempestade lá fora, Ana tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Eu quero encontrar ela. Preciso saber quem sou de verdade. O pensamento assustava e a excitava ao mesmo tempo. E enquanto falava isso, um novo impulso ganhou vida dentro dela, renovando a fé de que, qualquer que fosse a verdade, ela poderia enfrentá-la. Dona Isabel sorriu e segurou a mão de Ana, transmitindo uma onda de apoio e solidariedade. Então vamos juntas, dar início a essa jornada. Mas há algo mais que você precisa saber. O passado não é o que se apresenta. Ana franziu a testa, a inquietação crescendo. O que você quer dizer com isso? A tempestade se intensificou do lado de fora, com trovões roncando como se quisessem alertá-las para os perigos que aguardavam. E foi nesse momento que os olhos de Dona Isabel brilharam com algo oculto, revelando que a verdadeira tempestade que Ana temia não era aquela que o céu lançava sobre a fazenda. Era aquela que estava por vir em sua vida. Algumas coisas precisam de um tempo para serem ditas, mas a conexão que temos vai além das palavras. E, enquanto a chuva caía, Ana sentiu o peso do destino se aproximando. O que mais ela descobriria? O coração dela palpitou mais rápido. Era um misto de ansiedade e esperança. Afinal, qual seria a verdade que aguardava por ela? E quão forte seria a tempestade que seus segredos desencadeariam? Ana não conseguiu dormir naquela noite. O que Dona Isabel havia revelado ecoava em sua mente, como os trovões que ainda ressoavam lá fora. O quarto, uma mistura de sombras e luzes filtradas pela tempestade, parecia também refletir sua confusão interna. Cada raindrop que batia na janela parecia um sussurro, uma lembrança que instigava a procurar respostas. Ao amanhecer, Ana decidiu que não ia deixar o medo a paralisar. Vestiu uma blusa confortável e saiu para o quintal. O ar estava fresco e úmido, e ao olhar para o céu, percebeu que a tempestade havia ido embora, deixando um rastro de nuvens escuras que começavam a se dissipar. A luz do sol lançava raios dourados sobre os campos. Era um novo dia, e com ele, uma nova oportunidade para sua busca. Durante o café da manhã, a atmosfera na cozinha era leve. Dona Isabel estava ali, preparando panquecas. O aroma era acolhedor, mas Ana sentia um nó na garganta. Com um pouco de hesitação, ela perguntou: Você sabe onde posso encontrar essa jovem? Minha mãe. Dona Isabel parou por um momento, olhando para Ana com um olhar intenso. A verdade é que eu não tenho informações claras. Mas posso ajudá-la a procurar. Quando se trata de família, o instinto é uma bússola poderosa. A ideia de ter a ajuda de Dona Isabel a encorajava. Ana sentiu. Eu quero olhar no lugar onde ela pode ter morado. Talvez haja marcas do passado. Pode ser que eu encontre algo lá que me ajude, um rastro, uma pista. As palavras saíam dela, carregadas de uma urgência que crescia a cada momento. Depois do café, as duas se prepararam para sair. Uma parte de Ana estava cheia de esperança, mas outra dominava com medo sutil, quase palpável. E se encontrassem algo que a machucasse mais? As incertezas quase a fizeram hesitar. No caminho até a antiga casa onde sua mãe havia vivido, Dona Isabel falava sobre os tempos passados, lembrando momentos do passado que deixaram suas marcas naquelas paredes. Ana ouvia, mas estava concentrada no que poderia descobrir. O carro tremia em alguns trechos da estrada. A sensação de que a viagem poderia mudar tudo a cada quilômetro era inegável. Ao chegarem, a casa parecia bem menor do que Ana lembrava.
As janelas estavam embaçadas, e as portas rangiam como se quisessem guardar segredos. Ao abri-las, um odor de madeira úmida e lembranças antigas invadiu o local. O silêncio pesado parecia acomodar décadas de histórias não contadas. Vamos ser cautelosas, disse Dona Isabel, observando Ana com preocupação. Qualquer decisão pode ter consequências. Ana respirou fundo. Ela estava pronta para enfrentar tudo, as memórias que estavam por vir e as perguntas que precisavam de respostas. Enquanto vasculhavam os cômodos, Ana começou a sentir uma presença. Era como se os fantasmas do passado a observassem. Em um dos quartos, seu olhar caiu sobre uma velha caixa empoeirada. Era pequena, mas possuía algo especial. O que será que tem aqui? Murmurou. Dona Isabel se aproximou. Pode ser o que você estava procurando, ou o que a vida guardou para você. Se você realmente deseja saber a verdade, não podemos ter medo do que encontrarmos. Ana hesitou por um momento. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto tocava a caixa. Assim que a abriu, o que estava dentro fez seu coração parar por um instante. Ali estavam fotos, cartas e um colar que, de alguma forma, tinha um brilho que a fazia sentir-se estranhamente conectada ao passado. Isso é dela? Sussurrou, com a voz embargada. Dona Isabel tomou a caixa e alisou as cartas. Parece que encontramos o primeiro passo para entender a sua história. O peso da revelação começava a se manifestar. Ana sabia que aquilo era apenas o começo, mas uma pergunta ficou pairando em sua mente. A verdade seria tão simples assim? E, enquanto analisava os objetos, uma dor sutil a atingiu, como se algo escondido sob a superfície estivesse prestes a se revelar. Poderiam essas descobertas curar ou machucar mais? Sua ansiedade subiu, e a determinação de encontrar suas respostas se firmou. O que a aterrorizava? Ao mesmo tempo, a impulsionava. Assim, Ana fechou os olhos por um instante, tentando concentrar suas forças. Quando os abriu novamente, já não havia volta. Com a caixa nas mãos, ela estava prestes a dar o passo mais importante. A jornada da descoberta de si mesma tinha apenas começado. E, nas sombras daquela casa, um novo enigma começou a se formar. O que mais aquelas cartas ainda guardavam a revelar? Ana manteve a caixa fechada em suas mãos, sentindo o peso não apenas dos objetos, mas do que representavam. A cada segundo, a curiosidade pulsava como um tambor em seu peito, enquanto Dona Isabel observava, aguardando que ela fizesse a primeira escolha. Quer abrir? Dona Isabel perguntou, um brilho de expectativa nos olhos. Sem palavras, Ana sentiu e, com um movimento lento, novamente levantou a tampa. O cheiro do papel amarelado envolveu, lembrando-a de cartas que eram lidas e relidas em um passado distante. Ao puxar com cuidado uma das cartas, ela percebeu a caligrafia delicada que reconheceria em qualquer lugar. Era a letra da mãe. Minha querida Ana iniciou a primeira frase, e a voz suave de Dona Isabel ecoou em sua mente enquanto lia em silêncio. As palavras eram um misto de amor e dor, traçando uma linha tênue entre o passado e o presente. Se você estiver lendo isto, é porque eu não estou mais ao seu lado. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Ana. Ela segurou a carta contra o peito, como se aquele papel pudesse conectar os dois mundos. Cada palavra revelava um pouco do enigma que a cercava, mas quanto mais lia, mais sentia que as respostas estavam se afastando. Ana, por favor, não se culpe. Eu fiz escolhas difíceis. Fiz o que achei certo para nós, prosseguiu a mensagem. O coração de Ana apertou em seu peito. Como ela poderia compreender o que foi certo quando cresceu sem sua mãe? Dona Isabel, percebendo a intensidade do momento, sussurrou. Você não está sozinha, querida. As respostas chegarão quando você menos esperar. Ana respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro de si. Fechou a carta e olhou para a caixa novamente. O colar que havia visto antes brilhava, como um farol esperando para ser descoberto. Ela o pegou, sentindo o frio do metal em suas mãos. Era simples, mas ao mesmo tempo, carregava uma elegância que a atraía. O que você sente quando toca? Perguntou Dona Isabel, avaliando a expressão de Ana. Uma conexão, uma espécie de anseio por saber quem ela era, Ana respondeu, quase sem perceber que estava falando em voz alta. Ali, naqueles objetos esquecidos, havia uma parte de si mesma que ansiava por se encontrar. As fotografias na caixa mostravam uma jovem mulher, cheia de vida e sorrisos. Ana olhava para aquelas imagens como se buscasse entender mais do que apenas o rosto conhecido. Ela procurava por uma história, um pedacinho da vida que um dia fora compartilhada com ela. Por que tinha que ser tudo tão complicado? Dona Isabel,
Será que essas cartas e fotos poderão, de fato, trazer a paz que eu busco? Ana questionou, perguntando-se se o que viria a seguir transformaria sua dor em cura. Às vezes, a paz não é encontrada em respostas, mas na jornada para buscá-las, disse Dona Isabel, com uma convicção que atingiu Ana como um raio de esperança. Ana acabou por guardar as cartas novamente, mas agora não como um peso, e sim como um convite. Era um convite a explorar não apenas o passado, mas também a sua própria essência. Preparou-se para seguir em frente. Podemos ir até o lugar que ela falou na carta? Perguntou Ana, a incerteza em seu olhar dando espaço a uma nova determinação. Sim, temos um caminho à frente, respondeu Dona Isabel, ajeitando-se para sair. Mas lembre-se, Ana, a verdade pode ser mais complexa do que parece. Ela assentiu e juntas, deixaram a casa com a caixa em mãos e os corações palpitando. O ar fresco do lado de fora parecia leve, carregando promessas. Enquanto caminhavam, Ana se perguntava, tudo o que essa nova busca revelaria seria realmente o que desejava? E, quando chegaram ao fim da rua, a ideia de uma nova descoberta pulsava como um tambor em sua mente. O que mais a vida tinha reservado? A caminhada era silenciosa, mas cada passo de Ana parecia ecoar no seu interior. As palavras da carta ainda rodopiavam em sua mente, criando uma tempestade de emoções. O que ela encontraria? O que sua mãe realmente quis dizer quando fez aquelas escolhas? Dona Isabel, percebendo a angústia de Ana, decidiu quebrar o silêncio. Sabe, algumas escolhas que fazemos moldam o nosso destino. Mas não devemos olhar para o passado com arrependimento, e sim como uma oportunidade de crescimento. Ana olhou para Dona Isabel, admirando a sabedoria que emanava dela. Como pode ser tão forte? A senhora passou por tanta coisa, sua voz falhou, revelando a fragilidade de suas emoções. Porque aprendi que o amor é mais forte que qualquer dor. Cada um de nós carrega suas histórias, e elas nos ensinam a sermos resilientes, respondeu Dona Isabel, enxugando uma lágrima que escapava de seus olhos. Quando chegaram a um pequeno parque cercado de árvores frondosas, Ana parou. Era ali que, segundo a carta, sua mãe costumava ir. O lugar emanava um ar de tranquilidade, mas também trazia uma sensação de desamparo. Ela se afastou do caminho e foi em direção ao antigo banco de madeira, o mesmo onde costumava ver fotos com sua mãe. Ao se aproximar, uma onda de nostalgia a atingiu. É aqui que tudo começou, não é? Ana murmurou, tocando a superfície gasta do banco. Sim, é um lugar especial, disse Dona Isabel. Aqui, sua mãe encontrou um refúgio, uma forma de se conectar com os sonhos dela, mesmo quando tudo parecia difícil. Ana fechou os olhos, tentando imaginar sua mãe sentada ali, sonhando com um futuro que não pôde viver. O que ela sonhou para mim? Uma pergunta que escapulia de seus lábios, quase como um sussurro, perdida em meio às folhas que farfalhavam ao vento. Cada mãe tem seus próprios sonhos, Ana. Eu acredito que sua mãe sonhava em te ver livre, feliz e plena, Dona Isabel falou, suas palavras como um abraço reconfortante. Ana olhou para a caixa que ainda segurava com firmeza. E se eu não conseguir encontrar o que procuro? E se a verdade me machucar ainda mais? A insegurança consumia, e uma nova onda de lágrimas ameaçava surgir. Às vezes, o que parece ser a verdade é apenas um reflexo de nosso medo, respondeu Dona Isabel, a voz serena. Você tem que se abrir para o que vem, confiar em você mesma. A dor pode doer, mas ela também traz libertação. Libertação, Ana repetiu, como se saborear aquelas palavras pudesse dar a ela coragem de seguir em frente. O que parecia um peso agora parecia uma oportunidade. Uma oportunidade de entender e perdoar. Respirando profundamente, Ana olhou para o céu, onde nuvens escuras começavam a se dissipar. Um raio de sol despontou, iluminando seu caminho. Acho que estou pronta para encarar isso, disse ela, mais determinada do que nunca. Então vamos, minha querida. A verdade está logo ali, e pode ser inesperada. Dona Isabel sorriu, colocando a mão nas costas de Ana, puxando-a levemente. Juntas, elas se afastaram do banco e, enquanto caminhavam, Ana não pôde deixar de sentir que estava finalmente se aproximando do que sua mãe queria lhe mostrar. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um movimento à sua direita chamou sua atenção. Um grupo de crianças brincava em volta de um coreto. Algo naquela cena parecia estranhamente familiar. O que significava tudo aquilo? E o que mais estava prestes a ser revelado na busca de Ana? Ana parou instantaneamente, sua atenção desviada pelas risadas alegres que surgiam do grupo de crianças. Elas corriam em círculos, pulando e gritando com uma alegria contagiante.
O coreto, que já fora um refúgio de sonhos e memórias para sua mãe, agora se tornava um palco de inocência e felicidade. O rosto de Ana guiou-se por um misto de nostalgia e dor. Ela não podia evitar que um flash de lembranças a atravessasse. As tardes ensolaradas que passava ali com sua mãe, as histórias contadas e os segredos sussurrados. Você está bem? Dona Isabel perguntou, notando a expressão perplexa de Ana. É tudo tão familiar, Ana respondeu, com a voz embargada, enquanto seus olhos não desgrudavam das crianças. Cada gargalhada parecia ecoar uma parte de sua infância que ela pensava ter perdido. E agora, assistindo aquela cena, era como se vislumbrasse a figura da mãe esboçando um sorriso. Eu não me lembrava que vinha aqui com ela. Dona Isabel se aproximou, colocando uma mão suave em seu ombro. Os lugares têm o poder de nos conectar com o que amamos, mesmo que pareça distante. Sua mãe sempre quis que você tivesse memórias felizes. Um dos meninos do grupo, um garoto de cabelos cacheados e olhar brilhante, percebeu Ana e lançou um olhar curioso em sua direção. Ele sorriu, mostrando dentes de leite, num impulso despretensioso, correu até ela. Você quer brincar com a gente? Perguntou, com um brilho nos olhos. A inocência daquela pergunta fez o coração de Ana acelerar. Brincar? Ela respondeu hesitante, mas Dona Isabel encorajou-a com um gesto gentil. Por que não? Pode ser divertido. Ana se viu sorrindo. Ela sempre gostou de brincar. E ao deixar a caixa com as cartas de lado, apanhou um grão de coragem. Está bem, estou dentro. Com um sorriso hesitante, ela se juntou àquelas crianças que a cativavam, mesmo que por alguns minutos. As risadas e brincadeiras transformaram seu mundo em uma bolha de alegria. Mas, à medida que a tarde avançava, o clima de euforia deu espaço a uma nova sensação inquietante. Ana havia quase esquecido a carga emocional da busca que realizava. Os olhares do grupo de crianças se tornaram um lembrete constante da falta que sua mãe fazia. Oi! O mesmo garoto de cabelos cacheados interrompeu seus pensamentos. Qual é seu nome? Ana, ela respondeu, tentando manter a voz firme, acima do redemoinho de sentimentos. As crianças se apresentaram, e Ana se sentiu parte de um momento alegre, mesmo que transbordasse tristeza. Vamos construir uma casa de brincar, gritou uma menina de tranças, animada. E em um instante, todas as crianças começaram a reunir gravetos e folhas. Ana se juntou a elas, seu coração aquecendo com a simplicidade daquele momento. Mas logo um pensamento a incomodou. E se sua mãe estivessem ali agora? E se ela pudesse se juntar àquela construção de sonhos infantis? No fundo, a ideia de sua mãe, traduzida naquela saudade, parecia como um grito silencioso por resposta. O peso da caixa em sua mente ainda pulsava. Fazia parte da história dela, algo que precisava ser descoberto. Então, uma das crianças, a que parecia mais observadora, puxou o braço de Ana. Ei, você pode nos ajudar a fazer a nossa casa? Uma mãe sempre faz casas legais. Aquelas palavras atingiram Ana como um golpe. Uma mãe onde era? O que estava fazendo? O desejo de encontrar uma resposta nessa busca se tornava cada vez mais urgente. Com um sorriso meio conturbado, mas decidido, Ana virou-se para Dona Isabel. Eu preciso continuar. Não posso ficar aqui apenas sonhando. Tenho que saber o que minha mãe deixou para mim. Dona Isabel assentiu, compreendendo a necessidade de Ana. Eu estarei ao seu lado, querida. Vamos juntas. Com o cheiro da grama fresca e a lembrança de risadas passadas, Ana se despediu das crianças, e ao se afastar do coreto, entendia que a verdade sobre sua mãe estava mais perto do que pensava. Para onde vamos agora? Perguntou Ana, já sentindo a adrenalina da descoberta voltando. Tem um lugar onde algumas verdades estão escondidas, mas que precisam ser reveladas, dona. Isabel respondeu, os olhos brilhando com mistério. Ana mordeu o lábio, ansiosa e nervosa. Que lugar é esse? Ela perguntou, diante do caminho incerto que se descortinava à sua frente. Ana e Dona Isabel seguiram por uma trilha sombreada, cheia de árvores majestosas que pareciam segurar segredos. O vento sussurrava entre as folhas, e a luz do sol filtrava-se, criando um show de sombras dançantes sobre o chão. Apesar da beleza ao redor, Ana estava absorta em seus pensamentos. O peso nas suas costas parecia mais intenso a cada passo, como se a caixa de cartas estivesse cada vez mais pesada. Esse lugar é especial? Ana perguntou, quebrando o silêncio nervoso. Sim, muito especial. É aqui que sua mãe costumava vir para encontrar paz e solidariedade nos momentos difíceis, respondeu Dona Isabel com uma doçura que parecia ensolarar o caminho.
Ela teve grandes alegrias e grandes desafios. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lugar para nos conectar com quem amamos. Ana sentiu um frio na barriga. A ideia de ter uma ligação com o passado estava cada vez mais próxima, mas, ao mesmo tempo, podia quase tocar a dor da ausência de sua mãe. Em meio a essa mistura de sentimentos, uma árvore enorme apareceu à vista, com seu tronco robusto e galhos longos que se espalhavam como braços abertos. É aqui que a gente para, disse Dona Isabel, parando ao pé da árvore. Vamos esperar o sol se pôr. Às vezes, as verdades se revelam quando a luz muda. Ana olhou para cima, fascinada pela majestade da árvore. Ela parecia uma guardiã do passado, e a ideia de que sua mãe poderia ter estado ali, sob essa mesma sombra, a deixou esperançosa. Enquanto esperavam, Ana começou a pensar em tudo que ainda não sabia. O que minha mãe deixou? Alguma coisa importante? Por que ela não pôde ficar comigo? As perguntas se acumularam, como folhas caindo ao seu redor. Dona Isabel, percebendo a intensidade de seus pensamentos, disse: às vezes, nós nos preocupamos tanto sobre o que perdemos que esquecemos de olhar as lições que ficaram. A sua mãe pode ter ido embora de forma física, mas ela deixou um pedaço dela em você. Ana olhou para Dona Isabel, seus olhos agora com um novo brilho. Você acha que vou conseguir descobrir algo que realmente me ligue a ela? Algo que vá além da saudade? Eu sinto que você tem uma conexão forte com ela. E, ao procurar, você não vai apenas encontrar respostas, mas também se descobrir. É um processo de cura. A cada palavra de Dona Isabel, Ana se sentia mais impulsionada. A esperança misturava-se com a determinação. Mas, logo, um grito de alegria puxou sua atenção. Era o grupo de crianças que estava de volta, agora com pequenos desenhos coloridos. O menino de cabelos cacheados estava à frente. Ana, olha o que fizemos! Ele exclamou. Ana sorriu ao ver os desenhos. Cada um deles trazia um sorriso, uma história, um momento. Mas, no fundo, o barulho delas apenas aumentou a urgência de suas questões. A alegria daquelas crianças também era um lembrete da dor que sentia por não ter a mesma conexão com sua mãe. Garoto, o que você desenhou? Perguntou Ana, inclinando-se para ficar mais perto. Uma casa. Mas é a casa que você fez com a gente, Ana. Ele respondeu, sorrindo. O olhar dele era cheio de admiração. Uma casa de sonhos. O coração de Ana se apertou. A casa poderia ser tudo o que ela sempre quis. Mas, ao mesmo tempo, era uma lembrança do que não tinha. Era como se as crianças a puxassem para a simplicidade, enquanto seu coração a arrastava para o peso das questões não respondidas. Eu preciso ir além disso, disse, mais para si mesma do que para o menino. Dona Isabel olhou para Ana, reconhecendo a luta interna. Estamos perto da revelação, minha querida. E você está fazendo um ótimo trabalho, não se esqueça disso. Mas, antes que Ana pudesse responder, algo a fez congelar. Um papel colorido voou em sua direção, e, ao agarrá-lo, as palavras escritas nele a deixaram sem ar. Era uma pista. Uma indicação de que sua busca estava prestes a dar um grande passo. Tem mais. Olhem! Gritou uma das crianças, enquanto o papel se desdobrava em suas mãos. Ana olhou para a frase, agora prisioneira da sua ansiedade. O que estava por vir poderia mudar tudo. Ela sentiu uma mistura de esperança e medo. Com o coração pulsando, Ana respirou fundo, como se estivesse prestes a entrar em um novo mundo. O que acontece agora? Perguntou, mal contendo a expectativa. O dia ainda não havia terminado e as respostas começaram a se desenhar à sua frente. Ana encarou o papel colorido, suas mãos tremendo levemente. Ao desdobrá-lo completamente, as palavras saltaram diante de seus olhos como um eco distante. O abrigo dos sonhos está a poucos passos, às margens do rio onde as memórias dançam. Era uma frase enigmática, mas carregava algo que parecia pulsar com esperança. As crianças ao redor dela voltaram ao momento presente, curiosos e animados. O menino de cabelos cacheados aproximou-se ainda mais, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. O que diz, Ana? O que a gente faz agora? Ele perguntou, com a sinceridade de quem ainda não conhece o peso das sombras. É uma pista, disse ela, a voz tremendo. Uma indicação de que existe um lugar especial para a gente encontrar. Não é só sobre mim, mas sobre minha mãe também. Dona Isabel, observando com atenção, sorriu de maneira encorajadora. Isso é um sinal. O que você sente ao ler isso? Ana mordeu o lábio inferior,
suas emoções tropicando entre a ansiedade e uma excitação desconhecida. Eu sinto que é algo importante. Algo que pode me ajudar a entender por que minha mãe fez as escolhas que fez. Como se eu estivesse mais perto dela. As respostas podem estar ali, disse Dona Isabel. E você está pronta para buscá-las. Mas, lembre-se, a jornada não se trata apenas de encontrar respostas. Envolve entender o que cada uma delas significa para você. A mente de Ana rodopiou. Lembre-se, a voz de Dona Isabel ecoava em sua cabeça. A sua busca não poderia ser apenas sobre a dor. Ela precisava entender a força, a essência de sua mãe, a mulher que havia reconstruído sua vida. Mesmo sob a sombra do abandono, imagens da frase passaram por sua mente como um filme. Às margens do rio, lembranças flutuando na brisa, suas próprias lembranças entrelaçando-se com as da mãe. Ana podia sentir que essa busca levaria além do que sempre acreditou. Vamos procurar esse abrigo. Decidiu, sua voz agora firme e cheia de coragem. Não podemos perder tempo. O olhar determinado dela fez com que as crianças e Dona Isabel trocassem sorrisos de encorajamento. Então, vamos seguir o rio, sugeriu Dona Isabel, apontando um caminho que se desviava da trilha. É melhor não perdermos a luz do dia. Vamos em frente. Enquanto se moviam, a natureza ao redor parecia aumentar em intensidade. O canto dos pássaros tornou-se mais alegre e as sombras das árvores mais dançantes. O sol começava a se pôr, criando uma paleta de cores vibrantes no céu. Ana caminhava à frente, guiada por um impulso quase instintivo. A cada passo, sentia seu coração acelerar. O peso da caixa nas suas costas agora era um lembrete do que precisava deixar para trás, mas a perspectiva de descobrir algo inimaginável a impulsionava. Ao se aproximarem do rio, Ana começou a ouvir a água correndo, um som que parecia um sussurro de promessas. Estamos chegando! Ela gritou, e os sorrisos das crianças se expandiram em alegria. Quando chegaram à margem, a visão do lugar era deslumbrante. Um pequeno abrigo feito de troncos caídos e folhas parecia surgir magicamente entre as árvores, escondido sob a copa de um grande carvalho. O rio refletia as cores do pôr do sol, criando um espetáculo que parecia convidativo e acolhedor. Olhem! O que é aquilo? Uma das meninas apontou. O brilho do reflexo da água parecia levar até eles uma energia estranha, uma sensação de lar, de proteção. Ana olhou para Dona Isabel, seus olhos agora preenchidos com uma combinação de ansiedade, esperança e determinação. Precisamos ir lá. O que quer que seja, pode ser a chave. Ela deu um passo em direção ao abrigo, o coração acelerado. Mal sabia que ali, naquele lugar que se destacava contra o entardecer, uma nova carta da história de sua mãe estava prestes a ser revelada. Alguma coisa estava prestes a mudar e Ana sentia isso em cada fibra do seu ser. O que mais ela descobriria sobre sua mãe? E o abrigo de sonhos, seria realmente o que parecesse ser? Conforme se aproximava, o som da água aumentando poderia simbolizar uma onda de revelações. E com cada passo, ela se perguntava, até onde estou disposta a ir para descobrir a verdade? Ana hesitou por um instante, sentindo uma mistura de emoções. O abrigo à sua frente parecia pulsar com vida, como se estivesse esperando por sua presença. O cheiro da terra molhada e do mato fresco encheu seus pulmões, trazendo à tona memórias esquecidas. Ela se lembrou da voz suave da mãe, contando histórias sobre recomeços e abrigo. O que exatamente sua mãe havia encontrado ali? O que Ana poderia, talvez, pesar em sua própria busca por respostas? As crianças, contagiadas pela mistura de expectativa e nervosismo, começaram a se movimentar em torno do abrigo. Cada passo parecia ecoar no silêncio ao redor, um sinal de que alguma coisa importante estava prestes a acontecer. Os olhos de Dona Isabel estavam fixos em Ana, como se estivesse esperando que ela desse o próximo passo. Vamos juntos? Ana sugeriu, buscando apoio no grupo que a acompanhava. Ela sabia que a jornada por si só poderia ser solitária, mas não precisava ser. As crianças olharam para ela com um brilho nos olhos, e nas suas expressões, Ana encontrou a coragem que procurava. Aproximando-se da entrada do abrigo, Ana sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, como se a própria natureza a estivesse incentivando. A madeira envelhecida, coberta de musgo, parecia contar histórias de um passado que ainda não conhecia. Juntas, elas se reuniram em um círculo, um ato simbólico de apoio, e Ana respirou fundo. Prontas? Disse ela, a voz um pouco mais firme agora. Um coro de sim. Ressoou por entre eles, e isso fez seu coração acelerar ainda mais. Entrando no abrigo, o cheiro de madeira úmida e umidade a envolveram. A luz do sol filtrava-se através das frestas, criando um ambiente acolhedor.
As crianças começaram a explorar, curiosas e entusiasmadas, enquanto Ana olhava em volta. Naquela pequena construção, tudo parecia ter sido tocado por um manto de carinho e cuidado. Olhem isso! Gritou um dos meninos, apanhando um pedaço de papel que estava jogado em um canto. Ana se virou, o coração disparando. Era uma foto desbotada, de sua mãe com 2 meninos pequenos. Um deles era ela mesma, o outro um garoto que a memória não conseguia resgatar, mas a expressão de felicidade em seus rostos fazia seu coração se aquecer. É você! Exclamou uma das meninas. Ana sentiu uma onda de emoções. A revelação era como um chuveiro de calor e nostalgia, misturado com dúvidas e medos. Por que minha mãe estava aqui? Ana murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Os olhos das crianças estavam fixos na foto e, naquele momento, ela percebeu que a busca não era só sobre a dor. Era sobre história, sobre como cada escolha dela foi entrelaçada nas memórias e nas relações que formaram quem Ana era. A foto levou a lembrar de momentos felizes, mas também de perguntas que estavam adormecidas em seu peito. Por que sua mãe partirá? O que havia por trás daquela decisão? Mais uma vez, o abrigo dos sonhos Ana sussurrou, sentindo como se aquele lugar estivesse conectado a algo maior. Era hora de confrontar aquilo que estava guardado dentro dela. Dona Isabel, percebendo a turbulência de emoções de Ana, aproximou-se. Às vezes, as casas que construímos não são só paredes, mas memórias e laços que nos conectam a quem amamos, mesmo que não estejam mais aqui. Ana sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos, mas ao mesmo tempo uma nova determinação crescia. Com um pouco de paciência e amor, quem sabe quão longe poderia ir nessa conexão? E enquanto segurava a foto entre os dedos, Ana sabia que a próxima pergunta a ser feita poderia mudar tudo. O que mais estava escondido ali, esperando para ser desvendado? Ana sentia seu coração bater acelerado. A foto, agora segurada com mãos, parecia ter o poder de desenterrar memórias enterradas há tanto tempo. O rosto da mulher ao seu lado na imagem era radiante, mas o olhar perdido da criança que ela se tornará fazia sentir uma pontada de tristeza. Dona Isabel, perceptiva ao clima de ansiedade, aproximou-se novamente. A verdade que você procura pode estar escondida atrás de cada lembrança que você tiver. Às vezes, a dor é apenas uma porta para a compreensão e, consequentemente, para o perdão. Você está pronta para abrir essa porta? Ana respirou fundo, tentando domar a tempestade que crescia dentro dela. Estou. Precisamos descobrir o que mais há aqui. Com a foto ainda em mãos, ela começou a explorar o abrigo. Olhos atentos, as crianças a seguiam, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Entre as tábuas desgastadas e as sombras projetadas pelas frestas da madeira, ela percebeu um outro objeto em um canto. Curiosa, arrastou-se até lá e encontrou um diário gasto. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia era firme e cheia de emoção. Olhem! Eu encontrei algo! Ana exclamou, segurando o diário para que todos pudessem ver. Com um nó na garganta, ela começou a folhear aquelas páginas. Cada palavra parecia vibrar com a nostalgia de uma vida vivida. Eu sei que a vida nem sempre foi fácil. Uma mãe faz o que precisa para proteger seus filhos, mesmo que isso signifique fazer escolhas difíceis. Ana teve que parar por um momento. Aquelas palavras faziam seu estômago revirar, mas o impulso de continuar era maior. As crianças observavam sem pressa, a curiosidade preenchendo a sala com uma energia pura. Dona Isabel, com um olhar de encorajamento, incentivou-a a seguir. Continue lendo, Ana. Isso pode ser fundamental para você. Com a voz trêmula, Ana leu em voz alta. A vida tem sido uma montanha-russa. A cada dia que passa eu carrego um peso imenso no coração. Os sacrifícios que fiz foram por amor e, por mais que eu deseje estar presente, a vida me levou em caminhos inesperados. As emoções começaram a transbordar, e Ana conseguia perceber que cada palavra carregava um pedaço da verdade que ela tanto buscava. É como se ela estivesse aqui, falando comigo, sussurrou, com lágrimas nos olhos. Ela está, querida. Sua mãe nunca foi embora de verdade, disse Dona Isabel suavemente, enquanto Ana continuava a ler. O diário continha relatos de sonhos, esperanças e medos. Através das páginas, Ana começou a sentir um pouco do que sua mãe sentia. Às vezes, sinto que você está tão perto. Espero que um dia possa entender as escolhas que fiz. Nunca me afastei de você. Somente a vida me empurrou para longe. Ana leu, sua voz quase se perdendo em um sussurro. Naquele momento, algo dentro dela mudou. Cada palavra parecia curar uma parte de sua alma que estava perdida.
A ideia de que sua mãe não a havia deixado por vontade própria, mas por obrigação emocional, trouxe um peso de alívio. E então, enquanto Ana se perdia na leitura, o céu lá fora começou a mudar. As nuvens escuras que antes pareciam tão ameaçadoras agora estavam se dissipando, permitindo que a luz do sol voltasse a brilhar. Era como se o universo estivesse alinhado com sua jornada de autodescoberta. Eu a entendo agora, Ana sussurrou, quase para si mesma. Um sorriso leve surgiu em seus lábios, enquanto um novo sentido de conexão pulsava dentro dela. Ela nunca me abandonou, apenas lutava contra suas próprias tempestades. Dona Isabel observava Ana com serenidade. Isso é libertador, minha querida. Você está redescobrindo sua própria força e a força da sua mãe. Assim que Ana terminou de ler o diário, sentiu a energia do abrigo mudando. Era como se todo o espaço tivesse absorvido suas histórias e emoções, agora ecoando de conexão e amor. Preciso honrar isso. Preciso compartilhar a história dela, decidiu Ana, com um novo brilho em seus olhos. As crianças, já acostumadas à aura mágica do momento, começaram a aplaudir. Você conseguiu, Ana. Sabe o que vai fazer agora? Gritou o menino de cabelos cacheados, contagiado pela alegria do momento. Sim, eu vou continuar essa história. E basta de esconder respostas e informações, disse Ana, com a determinação renovada. Ela sabia que poderia dar vida às memórias de sua mãe, contando-as para seus filhos, para os outros, e até mesmo para ela mesma. Vamos criar nossa própria casa de histórias e memórias. Assim, você nunca se sentirá sozinha, refletiu Dona Isabel, seu olhar brilhando. Ana olhou ao redor, sentindo-se abraçada pelas palavras, pela companhia daquelas crianças e pela força de Dona Isabel. Agora, mais do que nunca, ela acreditava que a dor poderia se transformar em luz. O amor dela e de sua mãe poderia continuar a brilhar, e ao compartilhar tudo isso, talvez pudesse ajudar outras pessoas. Enquanto saíam do abrigo, o som da água correndo parecia uma música suave, uma melodia de cura. O céu, agora claro, oferecia um novo começo, como um quadro em branco esperando para ser preenchido. Ana estava pronta para levar adiante essa leitura, essa busca por conexão e amor. O passado foi uma tempestade, mas agora era hora de dançar entre os raios de sol. O que antes era dor, tornará-se resiliência e força. Ao lado de sua amiga e das crianças, Ana sentia que cada passo que dava em direção ao futuro era um tributo ao amor que sempre a acompanhará. E ali, naquele novo dia, a jornada de Ana estava apenas começando. Agora, você também faz parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens de amor e superação. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Você precisa mostrar seu apoio e espalhar a mensagem de que todos nós podemos enfrentar nossas tempestades.